Fala, professor, tudo bem? Hoje a gente precisa conversar sobre uma coisa que está acontecendo nas escolas agora, que é o uso da inteligência artificial. Mais especificamente, como é que a gente cria atividades que vão além daquele famoso copiar e colar do chat GPT. Vamos ser honestos, né? Hoje em dia qualquer aluno praticamente consegue pegar um trabalho no chat GPT, responder em 10 minutos o que a gente idealizou que talvez ele levasse algumas horas. E aí, como é que fica o desenvolvimento do aluno que abre mão do seu desenvolvimento realmente da atividade e deixa o chat GPT fazer tudo? O que eu posso fazer como professor? Hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. A principal ideia nesse sentido é que a gente não demonize os modelos de LLM, o ChatGPT, o Claude, a Anthropic, enfim. O que a gente tem que entender é que veio uma mudança de paradigma semelhante ao que aconteceu quando a internet se tornou acessível a todos. Nós precisamos dar um jeito de transformar de uma limitação em uma ferramenta que pode ser usada para o desenvolvimento crítico dos alunos. Meu nome é Mikael Lima e eu vou te guiar nessa jornada. Antes da gente embarcar nesse tema que eu já introduzi para vocês, eu acho que tem alguns pontos das aulas anteriores que é interessante a gente recapitular. O primeiro deles a gente viu na aula 5, que é a engenharia de prompt. A engenharia de prompt ainda é muito subestimada em relação ao verdadeiro impacto que ela produz tanto em respostas ao chat GPT, o site mesmo, né? Quanto quando a gente desenvolve algum modelo usando código. Através de um bom prompt, você pode reduzir custos, você pode melhorar as respostas e entender como estruturar um bom prompt é uma soft skill extremamente importante também para a gente que é professor. Porque a gente nunca vai receber uma resposta correta se a gente estiver fazendo a pergunta errada. Então, entender como funciona o processamento dessa resposta para otimizar a forma como a gente solicita o modelo é uma coisa muito importante. Então, guarda na cabeça, engenharia de prompt é muito relevante para o que a gente vai fazer aqui. Eu acho que também é importante a gente se lembrar da aula 6, que vai entrar muito naquilo que eu já disse para vocês acerca de não demonizar os modelos de inteligência artificial e de realmente enxergá-los como ferramentas que podem nos ajudar no dia, né? Como professor, a gente tem uma rotina bem cansativa, é bem difícil, algumas atividades são bem repetitivas e a gente realmente pode usar IA, por exemplo, no planejamento da aula. O que na aula 6 a gente acabou mostrando, né? E quando a gente para pensar em IA de uma forma mais ampla do que só os LLMs, que são os modelos de texto, como o ChatGPT, e a gente eleva isso para criação de imagens, criação de vídeos, realmente o potencial é quase infinito. Então, realmente não compensa a gente criar essa barreira entre o docente e a inteligência artificial. A melhor ideia realmente é se posicionar e aprender a usar de melhor forma para que também não prejudique os nossos alunos, né? Acho que na aula 8 também foi bem importante o que foi feito lá, que foi realmente um exemplo prático de como usar a inteligência artificial para produzir dinâmica. Então é muito importante observar como são coisas fáceis, simples, que podem facilitar a vida do professor e ajudar no desenvolvimento do aluno. Então, vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual seria realmente o papel da IA na educação. Porque quando a gente está falando de IA, a gente tem duas opiniões opostas e bem enérgicas e fortes. A primeira é que, como eu falei, né, que é proibir, que é bloquear, não deixar o aluno usar, realmente vê como um problema sem solução. E a segunda é a que pensa que a IA resolve tudo. E eu posso dizer uma coisa para vocês, os dois estão igualmente errados. Na verdade, a IA é uma ferramenta, como eu já disse para vocês. É como um microscópio, como um Atlas e como a própria internet. Né? Não é boa nem é ruim por si só, ela vai depender do que tu faz com ela. Quando a gente usa certo, a gente vai conseguir desenvolver três coisas absolutamente incríveis. A primeira é o pensamento crítico, porque sabe aquele aluno que só aceita a primeira resposta que ele recebe? Se ele usar IA de um jeito inteligente, ele pode gerar várias perspectivas diferentes sobre o mesmo problema e depois questionar cada um. Por que isso? Por que você acha isso? Porque assim, ele vai conhecer diversas formas de ver o mundo e com certeza ele vai desenvolver o pensamento crítico para achar qual ele acha mais adequada. Segundo lugar, a criatividade. Como eu já falei, quando a gente está falando de modelos de inteligência artificial, a gente está falando de um potencial quase que infinito para dentro da sala de aula, sabe?
Aquela ideia que a gente tem, mas não sabe como executar, bem, talvez a IA seja a solução para te ajudar nisso aí. A IA, ela pode servir como um ponto de partida, é assim que eu gosto de pensar, e não como um ponto final. Você consegue ir muito, muito mais longe usando ela. É tipo ter um brainstorm disponível 24 horas por dia. O terceiro ponto é a resolução de problemas, né? A IA, ela consegue processar informações muito, muito, muito rápido. Então, enquanto a máquina está lá buscando dados, listando possibilidades, organizando informação, o aluno vai estar fazendo o trabalho humano, que é pensar. A gente tem que mensurar que o maior ativo humano, mais caro realmente, é o tempo. Então, tudo que for realmente um processo manual, se a IA puder fazer, você não vai estar perdendo nada com isso. A ideia principal para o desenvolvimento cognitivo é manter o pensamento crítico ativo. É um ótimo exemplo disso. Vamos pensar que a gente está querendo trabalhar o ciclo da água com os nossos alunos. O jeito tradicional poderia ser um texto, um livro, para copiar e responder algumas perguntas. Já com a IA, a gente podia criar uma história em quadrinho, onde a gente tem uma gota d'água, usando o chat GPT, usando Midjourney. Então, a gente pode pensar que isso pode servir realmente como estímulo para alunos que não estariam interessados no modelo tradicional de sala de aula e que são ferramentas que eles acabam usando diariamente. Então, pessoal, agora que a gente já falou bastante da teoria, que era muito importante que a gente tivesse isso em mente, agora a gente vai aprender um pouco da prática e até ver alguns exemplos práticos, tá certo? Eu acho que vocês já notaram que minha voz deu uma mudada do último take para agora, mas como vocês são professores, eu tenho certeza que vocês vão entender. Tive uma aula difícil hoje e acabei voltando para casa quase sem voz. Quando a gente está pensando na questão da IA na sala de aula, eu acho que o principal desafio que surge em mente é o desafio da passividade. O consumo superficial de informação e essa postura passiva, ela não é só dos estudantes. A gente está vivendo uma geração que tem um foco muito mais em um consumo muito superficial do conteúdo. A gente tem dezenas de centenas de milhares de especialistas em conteúdo raso. Hoje em dia, por exemplo, não é nem mais comum um jovem, um adolescente, pesquisar algo no Google, como é tão familiar para a gente. Acaba sendo muito mais simples para eles procurarem um vídeo de 30 segundos, um minuto no TikTok. A IA ela acaba potencializando isso, né? Porque acaba distraindo dessa necessidade de ter o conhecimento mesmo por conta desse outro desafio que eu coloquei aqui do lado, que é o risco de copiar e colar. Os textos que a IA gera são coerentes. Então, o aluno ele sabe que ao entregar aquilo não vai ser um trabalho mal feito, como muitas vezes a gente tinha na época, né, de internet, tinha gente que imprimia a página do Wikipedia e era notável que aquilo ali era só a impressão de uma página na web. Então, essa questão de facilidade demais de gerar um texto coerente não é sempre coerente, né? A gente sabe que as LLMs elas deliriam, mas em sua maioria ele mantém certa coerência, principalmente se a gente está falando de textos de nível mais básico. Outra situação é a crise da autoria. Eu sei que para muitos professores é um problema realmente grande essa questão dos alunos em casa, que aí eles não vão ter uma supervisão e muitas vezes vão acabar fazendo as atividades usando LLMs. Como é que a gente consegue garantir a autoria dos alunos para os trabalhos que a gente passa? Como é que a gente vai saber que é realmente aquele aluno que eu estou avaliando? Então a gente vai conversar, discutir um pouco e levantar algumas ideias do que a gente pode fazer para garantir que a avaliação seja eficiente. Vamos primeiro pensar o que definiria uma avaliação autêntica, genuína. Avaliar o conhecimento do estudante em um contexto real e relevante eu acho que é o mais coerente que a gente pode fazer. A ideia de simular desafios que ele vai encontrar fora da sala, em vez de só focar em memorização de fatos isolados. Então, é muito de realmente dar contexto para que não seja tão simples assim que um modelo consiga compreender e responder. Projetos mais complexos com resolução em aberto, um portfólio que demonstre a evolução e a reflexão da linha de pensamento, apresentações orais que por mais que eles se baseiem em documentos que foram projetados por um modelo de LLM, eles vão ter que ler para apresentar na aula. E também simular, né? Fazer aplicações com habilidades que exijam, perdão, habilidades em um cenário prático que eles não vão poder simular através de um LLM. A primeira estratégia, né, é a análise comparativa de IAs. Eu acho que vocês já ouviram falar que as IAs elas não são neutras. Se não ouviram falar,
Tô aqui para lembrar vocês. Cada IA ela vai carregar um viés da agenda que ela representa, porque manter um modelo desse não é nada barato, garanto para vocês. Então, a ideia é boa é pedir para que os alunos respondam uma pergunta usando IA, pedir para que eles peçam para três modelos diferentes. Vamos supor o Gemini, o DeepSeek e o mais famoso, que é o GPT. Cada modelo desse, ele vai acabar gerando respostas diferentes. E aí você pode chamar os alunos para fazer uma avaliação de diferença de vieses, para que eles possam dizer quais vieses são perceptíveis a nível linguístico, cultural e também a consistência das fontes. É muito importante eles verificarem se as fontes são verificáveis, qual a resposta é mais confiável, bem fundamentada. Tudo isso você vai estimular o pensamento. Não vai ser simplesmente uma cópia. O segundo exemplo é a resolução de um problema real da escola. A minha escola, onde eu estudei, meu ensino fundamental e médio, ela partia de uma metodologia orientada à solução de problemas. E era muito interessante. Você contextualiza o problema, normalmente é algum problema que seja solucionável, então é tal qual um projeto mesmo. Você precisa de um escopo, quanto menor o escopo, mais específico e melhor. Então, por exemplo, como você pode reduzir o consumo de água e melhorar a coleta seletiva na escola. Você vai usar a IA como uma parceira de ideias. O aluno pode usar a IA para gerar, sei lá, 10 soluções potenciais e daí ele vai fazer mais uma vez, relembrando, o foco é esse. Ele vai fazer uma análise crítica com base naquelas 10 ideias que a IA sugeriu. Depois vem a filtragem e adaptação humana, que os alunos eles vão filtrar as sugestões, porque como eu falei, modelos deliram, e eles vão pegar apenas aquelas que se encaixam no contexto real da escola. Em quarto lugar, vai vir a roda de reflexão crítica, que vai ser uma avaliação, que é uma discussão em grupo, sobre o que a IA sugeriu faz sentido? Não faz? Por quê? Mais uma forma de explicar para eles que a IA erra bastante e que a gente não pode também confiar 100% em tudo que ela diz. O exemplo 3 pode ser a simulação de um cliente real. Você pega um projeto com stakeholders, para quem não está familiarizado com o termo, stakeholders seriam os interessados no desenvolvimento desse projeto, seja o idealizador, concorrentes, etc. O aluno vai trabalhar um desafio que vai ser apresentado. Pode ser por uma empresa local, pode ser fictício, se você tiver parceria até uma real. E o produto final deve atender os requisitos específicos. A IA ela vai servir para prototipagem visual. Você vai usar IA generativas como o Midjourney, o Dall-E e o Sora para criar protótipos visuais, logotipos, cenários. O valor não vai estar na imagem, mas vai estar na intenção e no processo de design que levou à criação daquela imagem. O foco no processo, né? Como eu estou sempre dizendo para vocês, a avaliação vai recair sobre a documentação, desde o briefing até a justificativa de escolha, as versões intermediárias, a reflexão sobre feedback. Então é tudo sobre o caminho que foi percorrido. Não vai ser só uma solução que você vai pedir ao chat GPT e ele vai gerar. Ele pode gerar a solução, mas a sua avaliação vai ser baseada no processo. Mais uma vez, eu vou lembrar aqui sobre a documentação, que eu já citei algumas vezes, nessa questão do processo ser importante. Então é muito importante a gente deixar claro para ele sobre o poder da documentação. Em avaliações autênticas, que é o que a gente está buscando aqui, o rastro de pensamento vai se tornar mais importante até do que o produto final. Porque o produto final a gente sabe que um IA qualquer pode gerar, mas o processo vai ser necessário toda uma avaliação e desenvolvimento crítico. Então a gente vai definir o escopo, vai ter a interação com a IA, vai ter o filtro e a decisão humana e uma reflexão final. Todas essas atividades que eu sugeri, elas se baseiam em pensamento crítico e analítico, reflexão ética e de responsabilidade, como eu falei, sobre os erros, a gente tem que explicar isso para eles também, alfabetização digital avançada e colaboração complexa, que além de ser uma colaboração entre o aluno e o IA, também você pode jogar essa atividade para o grupo. O que eu queria deixar para o final era justamente isso. A IA ela não substitui, ela aumenta. O papel do educador ele se transforma. Ele vira algo a mais, ele vai virar um transmissor, perdão, ele vai deixar de ser um transmissor de conteúdo e vai se tornar um designer de experiências de aprendizado complexas e significativas. A gente vai ser mentor e curador, arquiteto de desafios e guia ético. Eu acho que essa mudança do papel do professor ela não surge com a IA. A gente tem teóricos de educação que há muito tempo falam isso. As críticas à educação bancária que Paulo Freire traz nos livros dele, eu acho que dialogam muito com essa questão que a gente está vendo aqui, que é realmente o professor sair daquele papel de detentor do saber e se tornar um mediador. Alguém que é capaz de guiar os alunos dentro da experiência do aprendizado. E aqui eu deixei algumas chaves para o futuro da avaliação.
que são os 3 pilares para que vocês consigam pensar em avaliações autênticas que vão além do copiar e colar, que é você criar perguntas de ordem superior, sempre substitua o que é por como você aplicaria, que aí você já deixa um clivo crítico para que o aluno pense ou que pelo menos fique mais identificável caso ele acabe usando o LLM. Avaliação rastro e não final, que é o que eu disse que eu acho que é o mais importante quando a gente quer avaliar um trabalho, e a gente fomentar a comunidade de aprendizagem. A gente tem que usar a IA para automatizar tarefas de baixo valor. A gente tem que libertar o tempo para o debate, mentoria e o feedback individualizado. Então, vamos amarrar tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Nossa conversa aqui mostrou que é sim possível criar atividades que vão além do copiar e colar e que são mais fáceis de mensurar e entender que o nosso aluno realmente fez. Uma coisa que eu espero que tenha ficado bem clara para vocês é que a IA ela não é a nossa rival, ela é uma ferramenta. E se a gente souber gerir ela, a gente consegue sim transformar ela em uma parceira que vai ajudar muito no desenvolvimento dos nossos alunos. Ela pode ajudar a impulsionar o pensamento crítico, estimular a criatividade dos alunos e facilitar aquele tipo de problema que só vai fazer sentido na vida real. Também ficou claro que tem coisa que a IA não entrega, né? Aquela colaboração de verdade, o olhar para o colega, argumentar, discutir, construir junto. Isso vai continuar sempre sendo o território humano. E é bom, né? Porque isso é que faz a educação pulsar. O grande lance é que a tecnologia ela não veio para ocupar o lugar do professor e nem do aluno. Ela veio para somar, para multiplicar as possibilidades. Cabe a nós escolhermos usar ela de forma superficial ou integrar de verdade dia a dia. Agora, olhando mais para frente, eu quero te convidar a continuar essa nossa conversa. Na nossa próxima aula, a gente vai ver como a IA pode ajudar na formação continuada dos professores. E depois, vamos explorar juntos como criar personas e assistentes personalizados na sala, sempre colocando a aprendizagem humana em primeiro lugar. Então, bora colocar a mão na massa. Que tal para suas próximas atividades, você olhar e tentar pensar, se eu fosse meu aluno, eu conseguiria colar isso com um clique? Ou teria que realmente pensar, criar e me envolver? Se a resposta for a segunda, pode ter certeza que é aí que a mágica acontece. Muito obrigado por estar aqui, por pensar junto e pelo compromisso com a educação. Qualquer dúvida ou ideia é só chamar. Te espero na próxima.